Oba, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu queria um pincel azul. Ah, tá aqui no meu bolso. Acho que aqui tem pincel azul. É o seguinte, né? Nós vamos para mais uma aula aqui de áreas de figuras planas. Aqui nós temos um paralelogramo, tá? Eu não vou só tirar a aula, a área. Eu vou lhe mostrar também aqui alguma propriedade importante do paralelogramo. Esse lado, ele é paralelo com esse. Esse lado é paralelo com esse, tá? Ou seja, lados opostos são paralelos. E essa propriedade é importante, tá? Muito importante. Lembre-se disso. Lá na frente, né, daqui a algum tempo, você vai ver uma questão e o problema vai dizer, um paralelogramo. Aí você vai ficar sem saber como usar, aí só lembrar que os lados são paralelos, isso diz muita coisa. Pelo fato dos lados serem paralelos, esses ângulos aqui opostos, olha, são iguais, tá? São iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, tá bom? Mas não é esse aqui o nosso. Isso aqui é só para enriquecer seu conhecimento, mas o objeto de estudo aqui é a área do paralelogramo. Então, o que é a área desse paralelogramo? Olha aí, gente. A área do paralelograma é a base, né, vezes a altura. Aqui, ó. Base vezes a altura. Essa altura, ela pode vir aqui dentro, tá bom? Ó, traçada aqui dentro e eu boto o Hzinho aqui, tá bom? Ok? Tá lá fora, mas ela pode vir aqui dentro. Às vezes o aluno fica confuso, né? Lá fora e tal. Quando vê dentro da figura, ele se engana. Então, a área é a base vezes a altura. E aqui nós temos um exemplo, né? Aqui, ó, a altura traçada dentro da própria figura, que poderia, né, vir traçada aqui fora, né? Essa cantoneirazinha que aqui não tem, ó, olha só, isso aqui é uma cantoneirazinha que garante que é uma altura, ó, um ângulo de 90 graus. Essa cantoneirazinha indica que é um ângulo de 90 graus e essa indicação é para garantir que isso aqui é a altura. Então, o pé da altura sempre vai fazer um ângulo de 90 graus na base, tá? Então, nós temos que a área aqui desse paralelogramo é base, ó, repete a fórmula, base vezes a altura. Então, a área, quem é a base? A base é 9. Quem é a altura? É 6. Então, a área é 9 vezes 6, dá 54. Qual é a unidade? Centímetro. Então, centímetros quadrado. Tenha sempre o cuidado de olhar qual é a unidade, depois coloque lá qual é essa unidade, tá bom? Então, vamos agora para a área do trapézio. Olha só o formato de um trapézio, tá, gente? Isso aqui é um trapézio. Quando esse trapézio tem esses dois lados oblíquos, chamado lados oblíquos, iguais, é chamado trapézio isósceles. Isso aqui é base menor, olha só, base menor, ok? Essa aqui, olha só, essa aqui é a base maior. Escreva isso, tá? O trapézio tem base maior e base menor, tá? Base maior e base menor. O trapézio pode vir desse jeito, tá? Isso aqui é chamado de trapézio retângulo. Quando ele vem assim, esse ângulo aqui mede 90 graus, esses ângulos aqui. E o trapézio também ele pode se apresentar dessa fórmula, tá? Sendo que lados aqui, ó, completamente diferentes. E, né, um maior e um menor. E você tem que lembrar que essas bases, a base menor e a base maior, tá? Essas duas bases, elas são paralelas. Isso é muito importante. São bases paralelas. Copia aí, são propriedades importantes do trapézio que te ajuda, tá? Mas isso não é objeto agora, mas eu estou falando que já para enriquecer o teu conhecimento. Eu vou apagar isso aqui, só para lhe mostrar outras formas que poderia se apresentar um trapézio, né? Então tá aqui. E qual é a área do trapézio? Nós temos o trapézio aqui, a gente tem base maior, temos a altura e temos a base menor. E a área do trapézio, tá? A área do trapézio é exatamente
a soma da base maior com a base menor multiplicado pela altura, tudo isso dividido por 2, tá? Então, essa aqui é a fórmula para calcular a área de um trapézio. Base maior mais a base menor multiplicado pela altura. Então, nós vamos ter aqui, ó, que a área é igual. Então, tá aqui, olha só. Quem é a base maior? A base maior... tá bem aqui, ó, tá aqui, ó, procurando aqui. Tá aqui, ó, base maior. Vou até botar aqui, tá? Vou apagar. Vou botar aqui para ficar melhor para você. Então, tá aqui a área. A área é quem? Base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Então, nós vamos ter que a área fica... Quem é a base maior? É 13. Mais a base menor, que é 4. Vezes a altura, que é 10. Tudo isso dividido por 2, né? Tudo isso dividido por 2. Então, nós temos que a área aqui fica... Quanto é 13 mais 4? Dá 17, né? 17 vezes 10 dividido por 2. Nós vamos pegar aqui, simplificar o 10 por 2. Olha aí, ó, fica lá 5, não é isso? Vai ficar 5 aqui, né? Olha aí, fica 5. Então, nós vamos ficar assim, 17 vezes 5. Ora, 17 vezes 5, isso me garante que a nossa área vai ser 85 a unidade de centímetros. Centímetros quadrados. Olha aí. Isso aqui é a área do trapézio, tá bom? Então, a fórmula é essa aqui. Não esqueça os elementos do trapézio. Base maior, base menor, altura, tá? Esses elementos é que compõem a fórmula de cálculo da área dessa figura. Então, é importante que você tenha conhecimento deles. Tá, beleza? Então, nós vamos agora apagar aqui e vamos colocar mais umas questões para você. Olha aí, voltamos aqui com duas questõezinhas básicas, tá? Duas questõezinhas básicas para nós. Que é o seguinte. Aqui nós temos uma figura, né? Que se você tem que separar ela. É muito comum você ver isso em prova, né? O professor testando a tua abstração, teu raciocínio matemático, né? Misturado com raciocínio lógico, abstração, porque tu vai ter que tirar essa área. Então, você vê que essa parte aqui forma um triângulo. Então, tu vai ter que separar esse triângulo. Então, vamos separar ele aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, separamos esse triângulo. Você vê que esse pedaço aqui, ó, esse lado mede 7. E esse aqui todo mede 10. Ora, se até aqui mede 7... é porque esse pedaço para cá mede 3, né? E esse pedaço que mede 3 é exatamente a altura do triângulo, 3 centímetros. Se aqui mede 5, aqui também vai medir 5 centímetros, né? Pronto, você tem agora um retângulo que o lado mede 7 e um lado mede 5. Você tem um triângulo que a base mede 5 e que a altura mede 3. Então, a área da figura fica como? Fica igual à área do retângulo mais a área do triângulo, não é isso? A área do triângulo. E agora, vamos encontrar aqui a área do retângulo, tá? A área do retângulo. A área do retângulo é 5 vezes 7, não é isso? Ó? Que é o retângulo, olha só, esse lado vezes esse lado. Isso aqui vai dar 35. 35, a unidade aqui, ó, opa, é metro. Aqui é centímetro, tá? Botar tudo aqui numa unidade só. Opa, estava misturado aqui. Opa, tem que ser uma unidade só. Então, olha aí, ó, nós temos centímetro, então fica 35 centímetros quadrados. E essa é a área do retângulo, 7 vezes 5.
E a área do triângulo, dá para ver aqui, botar um T de triângulo. É quem? A área do triângulo. É a base vezes a altura, ó. Base, tá bom? Vezes a altura, dividido por 2. Quem é a base? É 5 vezes a altura, que é 3, dividido por 2. 5 vezes 3 dá 15, dividido por 2, isso aqui vai dar 7,5 centímetros. Pronto. Você tem 35 somado com 7,5. Isso aqui vai dar 42,5 centímetros quadrados. Ou seja, é a área dessa figura, tá? A área dessa figura. Agora nós vamos tirar essa área aqui. Quanto que mede essa área? Olha só, gente. Bastante interessante, né? A figura. Nós temos, se você dividir aqui, olha só, nós vamos dividir aqui. Aqui nós temos um retângulo, né? É um retângulo onde esse lado mede 8 e esse aqui mede 16. Esse aqui é a mesma medida desse, né? Aqui também mede 16. Ora, mas se esse pedacinho aqui mede 8, ó, isso aqui mede 8, né? Que é igual a esse. Então, a gente vai ter aqui assim, olha, ó, traçando aqui, a gente vai ter 3 quadrados, né? Olha, esse aqui é um quadrado de lado 8, isso aqui é um quadrado de lado 8, isso aqui é um quadrado de lado 8. Todo mundo medindo 8, né? Porque aqui, ó, isso aqui é 8 e aqui é 8. Né? Que aqui vai ser 8, aqui vai ser 8, aqui vai ser 8, aqui é 8, né? Então, pronto, tá bom? Então, a gente pode garantir que nós temos aí 3 quadrados, tá bom, gente? 3 quadrados. E nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai encontrar a área desse, né? A área do quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, a área do quadrado fica 8 ao quadrado, que vai dar 64 centímetros quadrados. Esse aqui também, a área do quadrado, né, o lado ao quadrado. E essa área aqui também é 8 ao quadrado, tá? 8 ao quadrado, que vai dar 64. Esse aqui também, tá? É 8, né? Então, a gente vai ter que a área aqui é o lado ao quadrado, a área de um quadrado. Isso aqui vai dar 8 ao quadrado, que dá 64. Logo, essa área total aí, a gente vai ter que é 64 mais 64 mais 64 centímetros quadrado, né? Centímetros quadrado. Olha aí, centímetros quadrados. E se a gente somar isso aqui, nós vamos ter 64 mais 64 mais 64. 4 mais 4, 8, com 4, 16. 4 mais 4, 8, com 4, 12, né? Isso aqui vai 1. Olha, somando isso aqui vai dar 18, com 1, 19, 162 centímetros quadrados, tá bom? Então, o problema aqui é só você dividir a figura. Você aprender a dividir a figura em figuras que lhe dê condições de usar uma fórmula e calcular, tá bem? Então, esse é o grande problema na sala de aula de alguns alunos. Você pega uma figura como essa, tá? E dividir ela direitinho, onde vai aparecer 2, 3 figuras, e aí você vai calcular a área de cada uma delas tranquilamente e depois somar, e você vai ter a área total. Então, um abraço e fique com Deus.